Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Pela graça de Deus, estamos encerrando aqui a nossa conferência. Sou grato ao Senhor pelo privilégio de ter estado com vocês e compartilhado a palavra de Deus. Em 1954, um casal que eu tive o privilégio de conhecer, pelo menos o esposo, missionário Frederico O. A esposa chamava-se Aina. Entendendo que Deus os havia chamado para o ministério no Brasil, especificamente na Amazônia, saíram do seu país, da Irlanda, para pregar o evangelho no interior, na selva amazônica. Ele escolheu o lugar olhando o mapa da Amazônia, vendo um ponto lá, uma pequena cidade, e eles resolveram: nós vamos pregar o evangelho nessa cidade. Depois de poucas semanas na cidade de Manaus, ainda sem poder comunicar bem na língua portuguesa, de fato quase nada, os dois resolveram partir para o lugar onde haviam decidido iniciar a obra da plantação de uma igreja. Esse era o grande projeto deles, plantar uma igreja naquela cidade. Embarcaram juntos, mas a viagem os levaria para destinos diferentes. Pouco tempo depois da partida de Manaus, devido a uma carne que foi servida no jantar, e eles, como não falavam português, o comandante do navio chamou para um jantar de honra, para jantar com eles, e serviram uma carne que estava podre, um pedaço estava podre, e ela colocou na boca e sentiu que estava, mas não teve coragem de colocar fora, e engoliu um pedaço de carne podre. Não demorou muito, começou a sentir-se mal, ela e o seu esposo lá no navio, sozinhos. Começou a ter febre alta e depois de pouco tempo ela morreu. Então, ainda na subida para a cidade onde eles iriam estabelecer uma igreja, o Frederico perdeu a sua esposa. Eu o ouvi falando várias vezes e contando essa história. Ele serviu no Amazonas, mas como eu o conheci muito cedo, quando eu ia para a região norte, passava em Manaus, sempre dava um jeito de visitá-lo pessoalmente, gostava de receber os seus conselhos. E ele dizia quanto amava a sua esposa e teve que separar-se dela, tendo vivido juntos apenas 5 anos, quase lua de mel. Foi um grande golpe. Como era esperado, a morte repentina da sua querida esposa causou um tremendo impacto no jovem missionário. Muitas dúvidas, dilemas, a pergunta: será que eu devia ter vindo? Foi Deus que me mandou para cá, para eu perder a minha esposa na chegada? Como ele dizia, depois de ter sepultado a esposa, e foi uma saga, porque aquelas regiões ainda muito católicas e muito fechadas, o bispo não queria permitir que sepultasse a esposa no cemitério da cidade onde eles haviam parado. A população interferiu porque eles tinham uma tradição lá de que se não deixasse sepultar, o espírito do morto ia ficar rondando na cidade. Então, com medo do espírito perturbar a cidade, eles convenceram o bispo a deixar sepultar o corpo da missionária. E assim foi feito. E Frederico, então, sozinho, com muitas dúvidas, muitas angústias, e ele dizia, ouvi, dando esse testemunho, ele dizia que ouvia a voz do diabo falando nos seus ouvidos, dizendo o seguinte: eu matei a sua esposa e vou matar você também. Imagina isso. Enquanto ele lidava com esse dilema, depois do sepultamento, retornou para o barco e a viagem a seguir. Na verdade, eles iam para Boca do Acre. Quando fala de Amazônia, lembra que as distâncias são muito diferentes das nossas aqui. E quando fala disso em barcos, estamos falando de 7 dias, 10 dias, 14 dias subindo o barco. E Boca do Acre seria o destino. Então ele voltou para o barco para seguir até a cidade de Boca do Acre. Quando ele retornou no dia seguinte, aconteceu uma coisa impressionante.
que eu vou dizer no final para vocês. A glória da igreja está na sua obediência ao projeto de Cristo para o seu crescimento. O que Jesus apresenta nesse texto como parte desse projeto de crescimento glorioso da igreja? São 3 versos, 3 pontos, então será fácil. Verso 21, o Senhor apresenta o plano que produz o crescimento da igreja. Plano que produz o crescimento da igreja. Verso 22, o Senhor apresenta o perigo que persegue o crescimento da igreja. No verso 23, ele apresenta o poder que preserva o crescimento da igreja. Vamos ler o nosso texto em Mateus, capítulo 16. Vou ler os versos de ontem e os seguintes, que são a parte em que vamos meditar. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, que diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Título messiânico, lembra? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, lembra a caverna, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, importante isso, necessário seguir para Jerusalém. Para quê? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou, não foi só um ato, foi uma coisa constante. O tempo verbal fala de uma ação contínua. Pedro insistentemente começou a reprová-lo. É muita coragem, né? Reprovar Jesus com insistência. Começou a reprová-lo dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Poxa, que palavras bondosas de um amigo. De jeito nenhum. Mas Jesus, voltando-se, o verbo é bem forte, aquela ideia de uma ação brusca. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vejamos os 3 pontos do projeto que o Senhor delineou aqui. Primeiro, o plano que prospera o crescimento da igreja, no verso 21. Verso 21 diz: Desde esse tempo, o momento em que o Senhor havia escutado aquela declaração de Pedro e tinha anunciado o início da igreja, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. O que temos aqui, meus irmãos, é a própria história de Cristo sendo um protótipo da história
da própria igreja. Evidentemente, os discípulos se assustaram. Na mente dos judeus e dos discípulos, não havia sentido falar de um Messias sendo morto. Messias é vitorioso, é vencedor. A expectativa é que ele viria para estabelecer o seu reino. Mas esse que diz, eu e o Pai somos um, esse que mostrou claramente as marcas da divindade, está dizendo que vai para Jerusalém, vai sofrer, vai ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aqui o Senhor mostra esse plano, na sua própria história, o plano que prospera o crescimento da igreja. Primeiro ele revela o plano. Desde esse tempo, é uma frase que indica que Jesus está entrando em uma nova fase no seu ministério. Esse evento vai acontecer cerca de 6 meses antes da morte de Cristo. Esse período em Cesareia de Filipe, Ciro Fenícia, Decápolis, aquela região fora dos domínios de Israel, foi mais ou menos 3 meses que o Senhor levou. Ele vem a próxima vez para a ressurreição de Lázaro e posteriormente para a última semana do ministério. Então, durante esse evento acontece cerca de 6 meses antes da morte do Senhor. Mas daí para frente, todas as coisas servem como degrau que levam à cruz de Cristo. Jesus havia falado sobre a sua morte, mas a partir da confissão de Pedro, a partir da sua declaração quanto à futura igreja, o caminho da cruz passa a ser pavimentado de maneira absoluta e clara. Então Jesus começa a desvendar esse plano. Depois ele fala da necessidade. O texto diz, era necessário. Era parte do propósito de Deus, era algo estabelecido desde a fundação do mundo. Não tinha como fugir disso. Era necessário que o Filho do Homem padecesse na cruz, fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Era uma necessidade por causa do modo como Deus estabeleceu o plano de redenção. Depois ele apresenta o enredo do plano. Qual é o enredo? Sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Interessante isso, não é? Um plano que vai fazer prosperar a igreja de Cristo passa, em primeiro lugar, pela cruz de Cristo e passa também pela cruz que os discípulos de Cristo devem assumir. Jesus está dizendo, a igreja vai triunfar, mas no caminho da igreja, como no meu caminho, existem muitas tribulações. Antes de chegar à glória, nós passaremos pela cruz. A Bíblia mostra claramente isso, tanto no aspecto individual, por exemplo, o apóstolo Paulo de Tarso, quando foi convertido, quando o Senhor mandou Ananias restaurar a visão de Paulo, Ananias ficou assustado, mas o Senhor disse, não vá, porque esse é um instrumento precioso, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa, quanto é necessário sofrer pelo meu nome. O sofrimento fazia parte da trajetória do Messias. O sofrimento, a cruz, a provação faz parte da trajetória da igreja de Jesus Cristo, tanto de modo individual como de modo coletivo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 14, 22, Lucas registra as seguintes palavras, dizendo que Paulo estava fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, não são poucas, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A cruz estava no caminho do Messias, a cruz está no caminho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados para morrer para nós mesmos. Talvez seria mais fácil imaginar um projeto de igreja que não necessitasse passar pela cruz e não tivesse tribulações no nosso caminho. Não é possível. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Se fôssemos do mundo, Jesus disse, o mundo amaria o que era seu. Não assustem com provações. Não assustem com a rejeição do mundo. Aliás, devemos ficar assustados quando o mundo nos quiser bem. Não é normal o mundo querer bem àqueles que são luz
e sal. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja sofrida e perseguida na sua época, ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranhe. O missionário Frederico, ele entendia isso. Provação tremenda aquela. Mas não estava nada fora do projeto de Deus. As provações fazem parte daquilo que Deus projetou para a nossa vida como servos do Senhor. Não somos desse mundo e precisamos nos desapegar para que aquilo que o mundo faz ou pretende fazer contra nós não pese tanto. Não pese tanto. Ali a história de um missionário que depois de 20 anos dedicado ao ministério na África, há muitos anos atrás, quando as condições ainda eram muito mais difíceis do que hoje, ele, já doente, não tinha condições de seguir, retornou para os Estados Unidos com a esposa. E ele não sabia quem mais vinha no navio. Ele ia chegar no porto de Nova York. E ao aproximar-se do porto, ele viu uma multidão de pessoas lá esperando o navio com bandeiras, ouviu música e ele pensou e compartilhou com a esposa assim: a igreja veio nos esperar com alegria no porto, né? Então ficou assim um pouco feliz. Que bom, estamos voltando para casa, mas pelo menos vamos ser bem recebidos depois de todos esses anos sofridos na África. Enquanto ele pegava as coisas para sair, ao sair do navio não tinha mais ninguém, não tinha mais música, não tinha ninguém, não tinha bandeirinha. E ele ficou assustado e disse: e o que aconteceu aqui? Então um homem que estava perto disse: não, é que nesse navio estava vindo também o presidente Franklin Roosevelt. Ele tinha ido com um bocado de gente importante fazer caçada de elefante na África. Então foi uma temporada, umas férias do presidente, ele foi caçar elefante. E agora que ele estava chegando, o prefeito de Nova York resolveu preparar uma recepção digna do presidente. Então tudo aquilo ali era para o presidente, não era para o missionário. E ele ficou muito triste, muito amargurado. E a esposa notou a amargura no coração dele. E chegando, quando eles pararam na pousada antes de seguir, ele disse para ela: como é que nós voltamos para casa? Depois de todos esses anos, estamos voltando para casa. E não sequer tivemos uma recepção dos irmãos que nos enviaram. Isso não é justo. Para ele pesou muito isso. E ele ficou amargurado. E a esposa disse para ele: você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso com Deus. Ou do contrário, Deus nunca mais vai usar a sua vida. Mesmo sem querer, às vezes as mulheres dizem umas coisas que deviam não ter dito, né? Mas dá na cabeça da gente: ô Senhor, é porque é minha amiga, imagine se não fosse. É bom escutar. Mas ele mesmo, amargurado, resolveu escutar o conselho da esposa. Tinha que resolver com Deus. E a história diz que ele, numa tarde, resolveu entrar no quarto e falar com o Senhor, expor a sua queixa. Aí dizer: Senhor, como é que pode? Nós voltamos para casa, dedicamos a nossa vida na obra do Senhor e não tivemos a recepção digna. E aquele homem que foi caçar elefante, que coisa mais boba, foi recebido como um herói. Isso não é justo. Conversou com o Senhor, orou, depois de um tempo saiu. E a esposa disse: e aí, falou com Deus? Falei. O que ele disse? Ele me disse que nós ainda não estamos em casa. É bom saber disso. Ele estava esperando a recepção de quem estava voltando para casa. Nós não estamos em casa. A nossa pátria está onde? Nos céus. É bom arrancar as raízes que nos prendem demais a essa vida. Tem um livro de C.S. Lewis escrito para cartas a uma senhora americana. E essa senhora tem uns certos lamentos. E em uma certa altura ele diz: o que é que o mundo tem te dado de tão bom que você está com pena de sair dele? Nós não somos desse mundo. No mundo teremos aflições, fazem parte da nossa história. Mas nós estamos indo para casa. O plano do Senhor
para o crescimento da sua igreja passa pela aprovação, como passou na história de Cristo. Verso 22 vai falar do perigo que persegue o crescimento da igreja. Qual é o perigo? O perigo é abraçar valores humanos em detrimento à vontade de Deus. E é o que nós vamos ver aqui. O que é que está na mentalidade humana? Nós vamos perceber a mentalidade humana a partir da reação de Pedro. Jesus disse: é necessário, não tem opção, isso é parte do projeto, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra muitas coisas, seja morto e ressuscite. Imediatamente, Pedro vai reagir. E Pedro expressa o que está na mentalidade humana. A mentalidade humana diz que a palavra de Deus não deve ser seguida ao pé da letra. Senhor, não precisa ser tanto assim. Tem um projeto, aliás, era um projeto que desde o Antigo Testamento estava muito claro. Isaías 53, o Cordeiro de Deus sendo morto, não tinha como fugir disso, era óbvio. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Era parte do projeto. Aliás, desde o Éden, ele seria ferido no calcanhar. É isso que a palavra de Deus dizia, e Jesus está só reafirmando: olha, a Escritura não pode falhar. Aí Pedro chega e diz: Senhor, mas não pode ser ao pé da letra, o Senhor está sendo muito literal. Não precisa levar a palavra de Deus assim de um modo tão literal. E Pedro usa todos os recursos possíveis para tentar desfazer o que Jesus acabara de falar. Marcos 8:32 diz assim, falando desse assunto, diz: e isto ele, Jesus, expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E como eu disse, o tempo verbal é aquela ideia de que não foi só ele falar e parar, não, ele insistiu, continuamente reprovando o Senhor. Uma cena grotesca, né? Pedro reprovando a Jesus, dizendo: o Senhor não está entendendo bem o projeto. Não é bem assim, não. O nosso engano é pensar que podemos torcer a palavra de Deus. E muitas vezes fazemos isso porque queremos agir como se Deus tivesse de nos escutar e atender conforme nós achamos que é melhor. Não podemos distorcer as palavras do Senhor para encaixar nas nossas expectativas, mesmo que a mensagem não seja agradável. Outra coisa que Pedro expressa que está por trás dessa mentalidade humana, e é um perigo que persegue o crescimento da igreja, é o seguinte: devemos ser razoáveis e olhar as coisas por outro ângulo. Não é bem assim. E Pedro diz coisas que, aos olhos humanos, foi um conselho de um amigo, uma pessoa compadecida. Senhor, tenha pena de ti mesmo. Se fosse na linguajar moderna, ele dizia assim: Senhor, tenha autoestima. O Senhor tem que ter amor próprio. O Senhor não está se amando bastante. Tenha pena de si mesmo. Tenha misericórdia de si mesmo. O argumento até parece bíblico, mas não é diabólico. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos ter pena de nós mesmos e amar a nós mesmos, por mais estranho que possa parecer. Parece que é um mote do mundo, né? Alguns até dizem, a Bíblia diz, você tem que amar a si mesmo para amar os outros. A Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Quando a Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo, ela está dizendo que você já se ama bastante. Você já tem amor próprio demais. É uma pena que o mundo fica querendo aumentar o amor próprio. E daí temos o que temos hoje, e as pessoas se assustam. Muito amor próprio, muita autoestima, muito valor pessoal. Não sei se lembram, não dá para lembrar porque acontece tantos, mas eu lembro de um crime entre diversos desses assassinos em massa que pegam a arma e saem matando muita gente nos Estados Unidos. Isso, infelizmente, acontece muito, né? Estados Unidos é um paraíso. Perigo é aqui, tem bala, tem peixeira. Perigo é lá, porque aqui a bala a gente escuta e sai correndo. Lá não, o doido vem e você não tá nem... Quando olha já foi, né?
Honestamente, eu acho que lá é muito mais perigoso, porque aqui a gente escuta o doido correndo e se esconde. Lá não, o doido é muito inteligente. Mas esse rapaz foi na Universidade de Santa Bárbara, lá em Santa Bárbara, na Califórnia, na grande Los Angeles. Pegou uma pistola e matou não sei quantos, inclusive principalmente algumas moças. E ele deixou uma carta bem grande, eu imprimi, porque aquilo era muito interessante, ele dizendo por que estava fazendo. Ele tinha muitas queixas da família, o pai não tinha lhe dado o valor que ele merecia. Ele tinha muitas queixas dos amigos na universidade, porque eles não valorizavam a capacidade dele, ele fala disso. Ele tinha queixa das moças, porque ninguém se interessava por ele. Ele disse, pois eu vou fazer algo para o mundo saber o valor que eu tenho. Eu vou matar muita gente. Sabe por que ele fez isso? Autoestima demais. Ele se achava muito importante. E por ser tão importante e não estão me valorizando, eu vou matar gente, porque eu sou um Deus e as pessoas não estão me reconhecendo. É isso, irmãos, que dá essa mentalidade. A Bíblia nunca nos mandou amar a nós mesmos. A Bíblia manda amar a Deus e ao próximo. E o que é que eu faço comigo mesmo? Tome a cruz e siga o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Nós invertemos as coisas. E o que Pedro está fazendo é isso. Senhor, tenha pena de si mesmo. O Senhor está sendo muito duro consigo mesmo. Pense nas suas próprias necessidades. Certa vez uma irmã quis me convencer que Deus queria que ela divorciasse e abandonasse o seu marido. Ela é inteligente e usou uns argumentos interessantes. Pastor, é o seguinte, Deus nos fez para sermos felizes. Premissa 1, Deus nos fez para sermos felizes, né? E o raciocínio todo bonito, com toda a lógica. Segundo, eu não estou sendo feliz. Então, primeira coisa, Deus me fez para ser feliz. Segundo, eu não estou sendo feliz, isso é fato. Conclusão, Deus não quer que eu fique casada. Já pensou que coisa? Bonito, né? Tem lógica? Tem. Tem lógica? Mas nem toda lógica é verdadeira. Nem toda lógica está fundamentada na verdade. Você pode fazer um raciocínio falso com toda lógica. Mas nós não seguimos a lógica, nós seguimos a verdade. Mesmo que a verdade não bata com a nossa pretensa lógica. As proposições que ela apresentou nos sustentam à luz das Escrituras. Nem tudo que é lógico é verdadeiro. A verdade deve sempre prevalecer sobre a lógica. Nem tudo que é lógico é recomendável. Assim como nem tudo que é legal é moral. Nós temos um padrão maior. E Pedro estava tentando fazer com que Jesus entendesse isso. Não, Senhor, tenha pena de si mesmo, não seja tão literal quanto aquilo que Deus propôs para você, seja razoável e tente olhar essa realidade por outro ângulo. Essa é a mentalidade do mundo. Quando nós abraçamos isso, esse perigo pode destruir a glória do crescimento da igreja. Mas o verso 23, ele apresenta o poder que preserva o crescimento ou a edificação da igreja. Verso 23 diz, mas Jesus voltando-se. Interessante aqui. Há um outro momento, se está com a sua Bíblia aí, pode abrir em Lucas 14, onde a mesma palavra, a mesma expressão aparece e com a mesma reação de Cristo, comunicando algo muito mais do que simplesmente a comunicação verbal. A reação emocional urgente, meio quase irada do Senhor. Lucas 14, versos 25, diz assim, grandes multidões o acompanhavam. Aqui é a última viagem de Jesus para Jerusalém. Essa é a viagem que no final ele será morto. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, é o verbo que eu estou chamando a sua atenção. Lá, o texto diz que quando Pedro falou, Jesus voltando-se. E a ideia ali foi brusco. Pedro não terminou a palavra, Jesus voltou. Interrompeu imediatamente. Aquilo despertou uma reação forte. E aqui em Lucas 14 diz, Jesus voltando-se lhe diz. Por que Jesus voltou? Porque Jesus está indo para Jerusalém para ser morto. E a multidão está indo para uma festa.
É tudo alegria, aquela procissão, o Senhor indo, alguns com expectativa, talvez ele agora vai se manifestar como Messias, alguns aparecem no meio do caminho, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que for. Parece que tudo ia ser mil maravilhas, Senhor, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo nada. Essa multidão animada, eufórica, inconsequente, pensa que seguir a Cristo é uma festa. Jesus disse, vocês estão totalmente errados. Por isso ele para, o texto diz, ele voltando-se disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não tem amor próprio aqui, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus fez essa observação forte porque havia uma confusão sobre o significado do discipulado. Aquela multidão achava que era simplesmente pegar carona, era uma alegria, era um oba-oba. Não, vocês não estão compreendendo nada. Vocês querem me seguir? Pois vocês precisam tomar a cruz. Tomar a cruz não significa um sofrimento, um problema. Não é, a ideia não é essa. Tomar a cruz é você abraçar o seu instrumento de morte. Quando alguém dizia na época de Cristo, olha, a pessoa foi julgado e ele vai tomar a cruz. É uma expressão técnica. Os romanos usavam o castigo da crucificação. Era tão cruel que depois de algum tempo foi extinto. Era cruel até para eles. Mas quando eles utilizavam, e um salteador, um ladrão, um assassino, terminava o julgamento e era dito, ele vai levar a cruz. Todo mundo sabia. Ele vai levar o instrumento de morte. A trave vertical ficava fincada no chão, mas a trave horizontal eles botavam como parte do castigo nas costas do condenado. Jesus recebeu essa, lembra? Só que ele não conseguiu porque estava desidratado, já tinha perdido muito sangue, ele não tinha mais força e caiu, precisou ser ajudado. Mas aquilo era levar a cruz. Jesus estava levando a cruz, ou seja, ele tomou o instrumento no qual ele vai morrer. Ele está condenado à morte. O Senhor disse, se alguém quer ser meu discípulo, precisa condenar a si mesmo à morte. E Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Essa é a expectativa do Senhor. Por isso que ele repreende a multidão com força. É a mesma coisa, a mesma força com que ele repreende Pedro. Jesus não é conivente com o mal, ele não podia deixar aquele raciocínio continuar. Ele precisava corrigir imediatamente. Isso mostra a sua capacidade de perceber a presença do mal, muito embora em palavras agradáveis. Mas também a reação do Senhor mostra a sua capacidade de estancar o mal, não só perceber. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. As palavras de Pedro pareciam uma expressão de cuidado com o Senhor, mas era a voz de Satanás. É incrível isso. Agora, esse Pedro, poucos momentos antes, Jesus disse, não foi carne e sangue, foi meu Pai que te revelou. Fez uma declaração maravilhosa. Há poucos momentos o Senhor disse, Pedro, tu és uma pedra para a edificação da igreja. Agora o Senhor diz, tu és uma pedra de tropeço. Lá foi o Pai que revelou e aqui é o diabo que está falando por ti. Que coisa incrível. Um espaço de tempo muito curto. É porque Satanás era e continua sendo um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós baixamos a guarda, nós brincamos de guerra. Satanás não brinca de ser leão. Ele está sempre procurando oportunidades para nos tragar. E isso que ele fez com Pedro. Eu li uma frase de um escritor, estudioso do Novo Testamento, F.F. Bruce, acerca disso que eu achei muito interessante. Ele diz assim, não existe melhor instrumento de tentação do que amigos compadecidos que se preocupam mais com o nosso conforto do que com o nosso caráter. Interessante, né? Não existe melhor instrumento de tentação, mais eficiente,
do que amigos compadecidos. Era Pedro aqui, aparentemente um amigo compadecido, que se preocupam mais com o nosso conforto do que com o nosso caráter. Deus não se preocupa mais com o nosso conforto. Aliás, Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação tem um processo e Deus tem um alvo onde Ele quer nos levar. Nós queremos interromper o processo porque nós nos preocupamos mais com o conforto. O Senhor se preocupa com o caráter. E Ele sabe que por meio da provação nós crescemos à semelhança de Cristo. Certa vez alguém perguntou a um professor: professor, mas tem como crescer em Cristo sem sofrimento? Ele disse: tem não. Não tem outro meio. Nós só vamos crescer na fé por meio da provação. Não tem como refinar a nossa fé se não entrarmos na fornalha do fogo. E às vezes não é só a fornalha, é a fornalha 7 vezes acesa. Às vezes não é só um abismo, é um abismo chamando outro abismo, que você acha que não vai conseguir sair daquilo. Mas Deus está por trás desse processo. É Deus agindo, é Deus quebrando, é Deus transformando, para que nós sejamos úteis. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? O bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes é difícil ver o bem em certas coisas, né? Você olha assim e diz: Senhor, tudo bem, a sua palavra diz, quem sou eu? Não vou ser como Pedro, mas eu não estou vendo bem nenhum nisso. Só estou vendo tristeza, dor, desânimo. O Senhor diz que age para o nosso bem em todas as coisas. E o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Essa aqui que eu estou vivendo também. Cadê, Senhor, o bem? O nosso problema, irmãos, é que nós esquecemos que Deus é quem define o bem e não nós. Todas as coisas agem para o bem que Deus tem determinado, que nem sempre é o nosso. E qual é o bem? O próximo versículo diz, verso 28, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o bem de Deus para nós. Não é ter sempre saúde, família equilibrada, salário bom. Não. Esse é sempre o bem da nossa perspectiva. Sabe que muitas vezes, para que o bem de Deus seja alcançado e Cristo seja visto em nós, Ele precisa tirar a nossa saúde. Porque do contrário, aquele maravilhoso projeto da imagem de Cristo ser visto em nós nunca vai se formar. Mas tirar a saúde não é bem. Não é bem para nós, mas pode ser o meio que Deus, na sua misericórdia, tem para realizar na nossa vida o grande bem que Ele reserva para nós, que é sermos semelhantes a Jesus Cristo. Tudo o que contribuir para que a imagem de Cristo seja vista em nós é o bem que Deus tem para a nossa vida. Ele age sim para esse bem. E esse é que é o bem. O nosso conceito de bem é distorcido. O Senhor Jesus percebeu a capacidade que Pedro não estava percebendo. Jesus interrompe a armadilha maligna quando ele diz: arreda Satanás. Forte, né? E essa expressão é a mesma que ele utilizou quando o diabo passou dos limites lá no início do ministério, na hora da tentação. Lembra? Mateus diz: Satanás levou o Senhor a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha que coisa! Todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Pouca coisa, simples. Você vai receber a glória? O seu pai prometeu a glória. Já no Antigo Testamento, pede-me e eu te darei as nações como herança. Vai colocar os inimigos debaixo do estrado dos teus pés. Tudo bem, eu sei, tudo isso está profetizado e vai se cumprir. Mas eu posso lhe dar a glória por um atalho. Você não precisa da cruz. Se é a glória, eu lhe dou a glória. Por que ir para a cruz? A grande tentação de Satanás. Você pode ter a glória sem passar pela cruz.
Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, arreda Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A glória sem a cruz não é a glória que Deus tem para nós. Lembre-se, irmãos, nossa luta não é contra sangue e carne, mas principados e potestades. Nós precisamos estar com a mente saturada da palavra de Deus para não cogitar das coisas dos homens, como o Senhor diz. Eu só vou me livrar dessa armadilha da cogitação humana se a minha mente estiver saturada com a palavra de Deus, raciocinando pelos princípios bíblicos, sendo a palavra de Deus o meu alimento constante, diário. Como é que foi hoje o seu dia com a palavra? Hoje foi muito corrido, teve almoço e tal. E ontem? Ontem foi sábado. Foi mesmo. Mas ontem eu tinha um negócio com os meninos. Foi mesmo. E sexta? Sexta foi dia de trabalho. Sim. E quando é que vai ser o seu dia, o seu momento com a palavra de Deus? Estamos em 15 de junho, né? Metade do ano. Como é que vai ser o seu tempo com a palavra no final do ano? Você vai olhar para trás e dizer: opa, que bom. Completei mais uma vez uma leitura gostosa da palavra de Deus. Um ano inteiro, não é? Ou você está sempre adiando, sempre deixando para depois, distante da Escritura. Você não vai cogitar as coisas de Deus se a sua mente não estiver saturada pela palavra do Senhor. Irmãos, e hoje tem tantos recursos, não tem desculpa, né? Mas é porque eu passo uma hora no trânsito, passe uma hora escutando a palavra de Deus. Tem aplicativos, tem tanta coisa, né? Eu não tenho tempo, estou cansado. Faça um compromisso de tirar 30 minutos do WhatsApp, desligar por 30 minutos só. O mundo não vai se acabar, nem a sua vida vai se acabar. 30 minutos só. É os meus 30 minutos com a palavra de Deus todo dia. Nós temos tempo para tudo que amamos e valorizamos. Verdade é essa. A distância da palavra de Deus nos torna presa fácil de Satanás. Quando Satanás tentou 3 vezes o Senhor, 3 vezes o Senhor disse: está escrito. Está escrito. Está escrito. A melhor arma contra a tentação é a palavra de Deus. É você poder ouvir a voz de Satanás, as insinuações, e você dizer: opa, está escrito. E o que está escrito não combina com isso que o meu coração está pedindo ou que o mundo está me oferecendo. Jesus percebe o mal, ele interrompe a armadilha e ele denuncia a estratégia maligna, dizendo: tu és para mim pedra de tropeço. Uma mudança muito grande em relação àquilo que Pedro foi um pouco antes. Ele expõe a mentalidade maligna, porque não cogitas, não pensas, não raciocinas das coisas de Deus, e sim dos homens. Esse é o poder que preserva o crescimento e a glória da igreja. Aí nós temos, portanto, o próprio Senhor nos orientando como podemos viver uma igreja gloriosa. Ele nos dá o plano, ele nos dá o perigo que persegue, ele nos dá o poder que vai preservar a glória e o poder da sua igreja. Nos dá condições de sermos ramos frutíferos na videira verdadeira. Esse é o grande projeto de Deus. Não esqueça, passa pela cruz, sem dúvida. No mundo teremos aflições. Passa pela capacidade de perceber as estratégias malignas e nos livrarmos dos engodos do leão que tenta nos tragar. Tudo que Deus ama, Satanás odeia. Tudo que é amado por Deus, Satanás tem ódio e ele tenta destruir. Ele odeia a igreja. Se ele pudesse, essa igreja não teria sobrevivido nem 10 dias, muito mais 10 anos. Porque ele não suporta a igreja do Senhor. Por que ele não fez? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mesmo que às vezes essa
mentalidade mundana se infiltre no nosso coração. Mas ainda assim, o Senhor, na sua graça e misericórdia, Ele preserva a sua igreja. A igreja é a única instituição onde nós temos a manifestação do poder de Deus salvando o pecador. Não existe isso em outro lugar. Qual é a outra instituição nesse mundo que entra, que arromba as portas do inferno e liberta um cativo e tira do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? É a igreja de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, anunciando o Evangelho, temos o poder celeste de anunciar àqueles que são cativos e presos, dizer: Jesus liberta, você pode ser salvo. Confie em Cristo, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E com essa mensagem poderosa, todos aqueles que creem no Senhor e confiam nele são verdadeiramente libertos e acrescentados à igreja. E passam a ser também aqueles que vão construir esse edifício espiritual. O diabo odeia a igreja, mas ele nunca vai destruir a igreja do Senhor. Vai tentar, como tentou contra o próprio Cristo, usando um apóstolo do Senhor para fazer Jesus desistir da cruz. Que ousadia de Satanás, né? Que ousadia. Usar um discípulo para dizer ao Senhor: não vai para a cruz. Como é isso? Ele achava que podia destruir o projeto de Deus? Não. Ele sabe que não pode destruir. Ele não é criador, ele é criatura. Ele foi uma criatura, explicar já, do próprio Cristo. Cristo não criou Satanás. Cristo criou um anjo que, rebelde, se tornou Satanás. Ele criou um anjo bom. Mas, vamos dizer, originalmente, ele foi criação de Cristo. Ele estava ali diante do seu Criador. Endemoniado gadareno, que tinha uma legião, quando o Senhor Jesus chega e desce do barco, o demônio vem e se prostra diante dele. É a criatura diante do Criador. Viestes aqui para nos perder antes do tempo, tremendo de medo, pedindo clemência a Jesus. Satanás sabe que ele não poderia jamais destruir o plano de Deus e tirar Jesus do projeto para o qual ele veio. Mas nem por isso ele deixa de tentar. E aqui, irmãos, a grande lição é essa. Se ele teve a ousadia de propor isso para Cristo, o verbo de Deus, o que ele não vai propor para nós? Quantos enganos ele não vai colocar no nosso coração? Nós poderemos cair facilmente, muito facilmente, porque ele é ousado. Paulo diz: nós não devemos ignorar os seus desígnios. Mas, com a graça de Deus, nós vamos vencer. Nós estamos do lado vitorioso. O inferno não vai prevalecer. A respeito das lutas e provas, lembre disso. Talvez alguns de vocês estejam passando por grandes provas. Talvez estejam desanimados. Talvez alguém esteja a ponto de desistir. Não desista. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Com eles está o braço de carne. Conosco está o nosso Deus. Quem pode desfazer aquilo que o braço de Deus faz? Agindo eu, quem impedirá? Fim da história. Lembrei, viu? Mas o que aconteceu naquela história, vocês não vão esquecer nunca, como eu nunca esqueci. Ele estava cheio de dúvida, achando que tinha errado, que não era a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus, como é que a esposa teria morrido? Eles tinham uma vida muito boa, inclusive ele era um empresário em ascensão na Irlanda. Resolveu largar tudo por entender que Deus estava chamando para o lugar que eles chamavam o Inferno Verde, que era o coração da Amazônia. Deus está nos chamando. E foram, aliás, a família da esposa, que também eram pessoas cristãs e muito tempo, eles não queriam. Não vão, eles achavam muito perigoso e tentaram fazer o casal desistir. Mas eles sabiam que era a direção de Deus, eles queriam plantar uma igreja no Inferno Verde, como era chamado. Diante daquela situação, como disse, ele disse que ouvia Satanás, depois do sepultamento da Aina, conseguiu comunicar, não havia celular, né, naturalmente, mas com aquele código Morse. Então lá em Boca do Acre eles conseguiram passar e entenderam. Aina morreu em Lábrea.
E de lá mandaram dizendo: continue a viagem, venha, estamos esperando. E ele disse: como é que ia continuar a viagem sem a esposa, não é? Então ele voltou para o barco. Dia seguinte a viagem ia seguir e ele estava lendo a sua Bíblia. Falei sobre ler a Bíblia, né? Ele não abriu aleatoriamente. Ele abriu no texto subsequente ao que ele havia parado. Ele estava lendo na sequência, botava um cartãozinho, amanhã seguia a partir dali. Por acaso, estava lendo em João, o Evangelho de João. A leitura dele naqueles dias era Evangelho de João. E no dia seguinte, ele ia começar a leitura de João capítulo 13. E ele disse que abriu a sua Bíblia para ler. Quando ele abriu, a Bíblia é diagramada assim, 4 colunas, as colunas desapareceram da página. E apareceu só um versículo grande, assim, nas 2 folhas. E o versículo era João capítulo 13, verso 7, que era o capítulo que ele iria ler na sequência. Quando Jesus chega para Pedro e Pedro não quer que ele lave os pés, o texto diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ele disse que abriu e essa frase se destacou e ficou como que brilhando nas 2 páginas. Ele olhou e disse: o que é isso? Esfregou o olho, aí voltou ao normal o texto. A diagramação voltou ao normal. E ele entendeu: não foi o diabo que matou a minha esposa. Ele não está no controle. Deus tem algo muito grande. Eu não estou entendendo agora. O que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-á depois. A história continua. Ele já está com Cristo, mas foram décadas de serviço ao Senhor. Naquela cidade mesmo tem uma grande igreja e uma grande escola. Ele se tornou depois cidadão. Deram a cidadania para ele. Deram em Manaus a cidadania para esse missionário. Ele plantou uma grande igreja em Manaus. Sempre que posso, vou lá. E é impressionante os frutos da vida daquele homem. Obreiros que foram treinados, dezenas de pessoas convertidas. E a história que ficou. A história dele. Né? Quem conheceu, lembra do testemunho desse homem que até hoje produz frutos, mesmo depois de morto, ainda fala. Deus tinha grande coisa. Na hora ele não podia compreender. Mas posteriormente, Deus mostrou que o Senhor estava no controle de tudo. E o diabo pode tentar, mas ele jamais frustrará os planos do Senhor. A igreja de Cristo vai prevalecer.